Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo, mais uma entrevista com o Aprovado da Coruja por aqui. Eu, Estely San Juan, converso hoje um bate-papo muito bacana com Francisco das Chagas Campelo, ele que passou em terceiro lugar no concurso ISS São Paulo, a Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo, no cargo de Auditor Fiscal Tributário Municipal, Gestão Tributária, Cotas PCD. Tudo bem, Francisco? Tudo bem, Estely. Joia. Francisco, sede São Paulo, você não conhecia aqui ainda, né? Não conhecia, né? Com certeza estou bem maravilhado. Já conheceu vários professores que você acompanhou ao longo da sua trajetória, muito bacana. Sim, muito mesmo. Né? Vamos lá, vamos começar então a nossa conversa aqui, Francisco, com você se apresentando, a quem nos acompanha então, falando o seu nome, sua idade, sua formação e sua cidade natal. Meu nome é Francisco das Chagas Campelo Lima, tá? Eu tenho 58 anos, tá certo? Já sou até avô, né? Mas tudo bem. Minha cidade natal é Fortaleza, apesar de dos 17, 18 anos ter vindo morar em São Paulo e desde então não ter saído de São Paulo. Então, essa é a minha super cidade, né? Minha formação é Direito, eu sou formado em Direito. Antes de ser formado em Direito, eu fiz cursos de análise de sistemas no Mackenzie. Então, hoje, minha formação é Direito, atuei como advogado, ainda atuo, né, em algumas peças como advogado. Atuei bastante tempo como gerente de projetos, né, com certificação. Tenho duas pós-graduações, uma na parte de projetos, né, de TI, e outra pós-graduação na parte de Direito Processual Civil, no caso aí relacionado ao curso de Direito. Então tem uma bagagem bem bacana, né, Francisco? Já trabalhou bastante em muitos lugares. Eu queria saber se esse ISS São Paulo foi o seu primeiro concurso ou se você já prestou outros, já foi aprovado em outros? Eu já prestei vários, né? Já fui aprovado, né, em alguns concursos antes, né? Concurso de Cidade de Minas, na parte de concurso municipal também para auditor municipal já fui aprovado, não uma colocação tão boa, né? Outras cidades aqui de São Paulo também, entre elas Votuporanga, eu cheguei a ficar em segundo lugar, inclusive, né, eu preciso até olhar o diário porque já podem ter chamado, não, e tem que ficar muito atento a isso. Isso. Né, porque o primeiro já foi chamado ano passado, né? Uhum. Eu fui aprovado há cerca de, acho que 6 meses atrás, para o concurso do Amapá também, auditor estadual, né? E teve outros concursos aí que eu fiquei em colocações, né, como auditor na parte de Cefaz Pernambuco, Minas Gerais, né? Só que eu fiquei nas colocações não tão boas assim que permitam que eu seja nomeado, né? Uhum. Isso pode até ser que aconteça. E por último, o ISS São Paulo, que eu fiquei em terceiro lugar em cotas PCD, né? A princípio dentro das 50 vagas, né, que foram anunciadas inicialmente, então, a princípio, teria condições de ser nomeado nessa primeira leva, e caso, né, se confirmem esses resultados. Vai dar certo, Francisco. Agora eu queria saber o seguinte, então você já vem há um tempo estudando, né, já falou aí uma série de concursos que você passou e que está aguardando, enfim, eu queria saber como que tudo começou na sua vida no mundo dos concursos públicos. Qual que foi o start, o pontapé inicial? Eu posso dizer que, por eu ter um irmão que é auditor estadual do estado do Rio Grande do Norte, né, então isso me chamou muito a atenção para prestar concursos também. Apesar de como eu, assim, profissionalmente, tinha um salário que, de certa forma, né, eu considerava adequado, não era isso que iria me tirar para o rumo dos concursos, mas quando eu trabalhei por último na Secretaria da Fazenda de São Paulo, como terceirizado na parte de gerente de projetos de TI, vi os auditores trabalhando, os auditores estaduais, isso me chamou muito a atenção para prestar o concurso do Cefaz São Paulo, que aconteceu o último, salvo engano, em 2013, tá? E até acreditava-se que poderia sair agora, né, 2017, não saiu até agora. Uhum. Tá? Também outro concurso bem interessante que me chamou muito a atenção, fiquei muito inspirado para estudar, foi o ISS São Paulo.
E aí, há 5 anos, mais ou menos, comecei e escolhi justamente o Estratégia, porque na época havia uma divulgação bem bacana, e à medida que a gente assistia às aulas, né, era impressionante, né? Por exemplo, tinha um professor de Direito Constitucional, Vale, né, que muito bom, Ricardo Vale, né, muito bom, sensacional, né? Aliás, assim, era muito difícil dizer quais que eram os bons, porque todos eram muito bons, né? Tinha um professor que eu considerava que não era tão bom, né? Mas aí eu comecei a perceber que eu que não conseguia, né, acompanhar direito a forma como ele queria passar o conhecimento dele. E aí, a partir daí, eu vi que era fantástico e fiquei super fã também dele, né? E gosto muito, sempre que eu tenho oportunidade, tem um concurso. Por último, teve o concurso agora do TCDF, né, Direito Processual Civil. Eu adoro essa matéria, adoro a forma como ele ensina também, e muito bom. Então, assim, se dissesse para mim, Francisco, nomeie um professor de que você não gosta muito, diga uma matéria que você não gosta muito, né? Eu dizia assim, olha, eu adoro muito os professores de raciocínio lógico, adoro muito os professores de estatística, né? Adoro muito os professores da parte dos direitos, né? Que seja com direito constitucional, direito civil, tá certo? Todos, né? Sem exceção, né? Porque aí vai uma leva... Uma lista grande. Uma lista grande, né? E é muito interessante isso, né? Porque, assim, a impressão que dá é que, de alguma forma, uma estratégia... Porque, às vezes, a gente faz porque a gente quer ganhar dinheiro, porque a gente se entusiasma com o que está fazendo, ou porque, como o professor Wagner, que é um excelente professor na parte de legislação Encontrou tributária, ele aqui, né? E como a Adriana, né? Porque, assim, quem quiser passar e fizer boas provas de português, né, não vê as aulas da Adriana, mas o muito difícil é você dizer assim, eu vou escolher as aulas da Adriana, mas, por outro lado, tem um outro professor de português, que me fugiu o nome agora nesse Sandy, momento. Né? Oi? O Sandy, né? O Sandy é de contabilidade também, que esse é excepcional, né? Esse, na verdade, é tão excepcional que uma das últimas provas eu pedi para tirar uma foto com ele e disse, cara, você vai tirar uma foto com o professor mais bonito do Brasil, né? Eu disse, bacana, né? Já estamos juntos aqui, né? E é muito legal, né? Fico muito animado de ter essa oportunidade. Que bom, muito legal. E você teve, então, esse contato com alguns dos professores aqui na sede, né? Vindo aqui com essa disponibilidade em nos conhecer e nos conceder essa entrevista. Eu queria saber quanto tempo que você estudou direcionado ao ISS São Paulo, especificamente para esse concurso. Quanto tempo que você estudou? Agora, por último, né, como ele chegou bem atrasado, eu estudei cerca de uns 2 meses, ou talvez um pouco menos. Mas já vinha se preparando. Mas há 5 anos eu vinha me preparando para outros concursos, né? Que essa parte do estratégia é muito bacana, né? Esse arcabouço, essa base que ela dá, que você precisa fazer as atualizações, que isso é algo que se torna constante na vida de quem está estudando, né? E eu só não vou deixar passar um último comentário que a gente fez aí sobre os professores do Estratégia, né, de ter tido contato aqui, mas algo sim super bacana e bem louvável mesmo, essa questão de a gente vai nos concursos, a gente encontra a maioria dos professores lá no dia do concurso dizendo se vai passar, acredite, tenha fé, não sei o quê. Ou seja, além de a gente ter aula com esses professores, eles estão lá para dizer, né, olha, bacana, né? Então aqui, aí a gente fica maravilhado, a gente até esquece as nossas ansiedades, as nossas preocupações, porque eles estão lá onde nós estamos também. É aquele último incentivo antes da prova acontecer. Olha que coisa super louca, né? E bem bacana, entusiasmante também. Muito legal. Francisco, conta pra gente, nessa sua trajetória, nesses 2 meses, né, que você se preparou especificamente para o ISS São Paulo, ou um pouco antes, talvez, que você já vinha se preparando, como você comentou, como que era a sua rotina? Você trabalhava e estudava, tinha que conciliar as duas coisas, ou você conseguiu focar só nos estudos? Como é que você se preparou ali durante o dia a dia? Perfeito. Como nos últimos anos eu estava me dedicando mais ao trabalho de direito, né, na área de advocacia, então eu diminuí muito minha carga de trabalho de uma forma que eu pudesse ter pelo menos umas 6 horas de estudo. Era isso que eu estava fazendo.
Já para o ISS São Paulo, eu simplesmente reduzi a zero mesmo, né, nesses últimos 2, 3 meses, para só me dedicar a isso também. É assim, como é muita coisa que precisa estudar, são muitas matérias, são muitas revisões, é muito complexo essa questão da divisão. E eu sei que tem muitos que fazem isso e muitos que conseguem realmente passar, mas é realmente uma grande proeza isso tudo. E o Estratégia Concursos você conheceu como e quando? Você falou que já tinha um histórico na família, mas foi alguma indicação, o Estratégia, ou você mesmo foi lá e pesquisou? Quando eu estava trabalhando na Secretaria da Fazenda, ainda como gerente de projetos, e perguntava para os auditores que haviam passado, como é que eu faço para passar? Olha, está aqui, você tem que ver o material do Estratégia. Aí eu perguntava para um outro, né, porque a gente sempre quer escutar alguma coisa melhor, né, ou alguma coisa que realmente funcione mais. Ouvir outras opiniões. Isso, aí eu perguntava, né, para aqueles mais próximos, né, e dizer, olha, se você quiser mesmo, você tem que ver o material do Estratégia, tá? Então é isso aqui, mas tem que ver a fundo, tá? Mas é assim, são muito densos os materiais, né, porque eles são muito completos. E isso às vezes, alguns questionamentos de alguns colegas, né, porque eles dizem assim, poxa, mas o Estratégia ele traz material muito denso, né, porque é muita leitura, mas ao mesmo tempo, há muitos anos, cerca de quase 2 anos, ele também lançou uns materiais simplificados. Para quem tem experiência, quem já estudou, olha o simplificado. Então ele te dá de tudo, ele te dá o simplificado, ele te dá aqueles materiais que os aprovados já disseram, olha, está grifado aqui, aqui, aqui. Esses são os pontos que você merece. Te dá o original com o mais denso. Eu confesso que eu às vezes olho o mais denso, porque qual a grande questão? Às vezes a pergunta, a questão de prova está no mais denso, não está naquele reduzido. Então, se você quer realmente passar, às vezes você vai ter que mergulhar mais a fundo. E se você fizer a prova e não tiver, bom, aí foi onde você perdeu a oportunidade de ver naquele material mais denso também. Então, assim, e é interessante que até se você olhar para outras empresas que trabalham com treinamento, né, consultorias, é interessante o quanto eles redirecionam para o material do Estratégia, né? Porque é muito complicado, porque quando a gente começa a chegar num certo nível de, digamos assim, ficou tão perfeito, né, o que se fez, e a gente continua evoluindo, que até você produzir outro material, né, usando, né, algumas técnicas para alcançar isso é muito difícil. Porque quando você faz algo muito bom e vai só implementando e trazendo mais profissionais, até pode parecer que eu esteja dizendo, ah, mas você está sendo pago para falar. Não, de forma nenhuma, entendeu? É o que eu sinto, e é o que eu percebo, e é o que eu escuto também. Esse que é o detalhe. E eu queria, inclusive, puxando esse gancho de tudo que você está falando, eu queria saber qual que é o grande diferencial que você acha do Estratégia Concursos. Além de tudo isso que você falou, assim, o que você acha que isso realmente diferencia de todos os outros cursos? Além de tudo isso que eu falei, né, há alguns anos, o Estratégia ainda providencia a questão dos coaches. Então tem um curso, né, chamado Platinum, né, no Estratégia. E eu, por exemplo, sou um assinante vitalício de Estratégia. Olha, que legal! Até morrer vou ter direito sem pagar mais nada, absolutamente. Paguei Muito isso bom. há 2, 3 anos atrás, né? Fantástico, né? E assim, cá entre nós, né? Assim, o custo-benefício, assim, o benefício é tão grande que eu vejo como de longe ultrapassa o custo, entendeu? De longe ultrapassa o custo. Aí, esse Platinum, por exemplo, você teria que pagar a parte. Eu pago a parte hoje, um valor que eu considero também não tão alto, né? Sei lá, eu pago atualmente cerca de R$200 mensal, entendeu? Que a gente vai, às vezes vai no cinema, compra pipoca e tudo mais, né? Isso, E já acabou, já dá. entendeu? Então, aí tem o direito a um coach, né? Que, por sinal, faz sessões semanais, que é o Renato, é uma pessoa fantástica, um auditor da Receita Federal também, é coach aqui do Estratégia, fantástico, uma personalidade fantástica, e que toda semana lá está incentivando a gente, perguntando, quando a gente precisa conversar mais próximo, ele está sempre preocupado, não só inclusive com estudos, mas o teu ambiente, como é que está e tal, o que a gente precisa fazer para levantar. O Estratégia tem um outro diferencial,
que há cerca de uns 3 anos atrás perguntavam muito, mas e as questões de estratégia, né? Como é que a gente vai fazer questões? Porque tem um tal chamado de TEC, por exemplo, que tem lá, que todo mundo procura e tal. Então vamos criar isso aí, há 3 anos atrás. Hoje, se tem um produto, né, do estratégia, né, que é o TEC, é uma facilidade para a gente ir buscando e tal. Eu confesso que nesse curso do ISS São Paulo foi super interessante, tem uma colega chamada Alessandra, que também está na mesma pegada desse concurso, poderia ter passado tanto quanto eu, porque até, digamos, até bem mais preparada, que ela ficou comigo fazendo questões do SQ direto, e eu acho que, apesar dela gostar muito do SQ e usar até, às vezes, mais do que eu em algumas questões, quando ela viu a forma como eu usava, eu disse, caramba, é muito bom, é muito prático e tudo mais, né? Porque é realmente, né? Então hoje, para todo e qualquer concurso, eu me aplico muito nesse produto, que foi uma sacada muito grande deles, né? Muito grande aqui de vocês, do Estratégia, essa questão dos coaches aí, né? Ter dessa forma, porque aí acaba entrando num custo assim, porque se a gente quer contratar um coach particular, você ia pagar 600, 700, essa é a realidade, 800, R$1.000 por mês, né? Agora imagina você pagando 300, e aí para quem é aluno, que tem alguns benefícios, quem é a pessoa mais antiga, né? Aí pagar cerca de 200, 250, isso é fantástico, né? Fantástico. Fantástico. E aí você citou o SQ, né, que para quem não sabe é o sistema de questões. Agora, outras ferramentas também que o Estratégia disponibiliza, o passo estratégico, as trilhas estratégicas, né? Eu queria saber qual que foi o método de estudos que você utilizou nessa jornada para o ISS São Paulo. Foi mais PDF, como você citou, os mais completos, os reduzidos, né, os mais rápidos, ou foi mais videoaula? Como que você organizou o seu método, o seu plano de estudos? Isso mudou ao longo do tempo? A minha resposta vai ser bem confusa. Talvez você entenda o porquê, né? Porque eu adoro o passo estratégico, né? Porque ele traz o resumo do resumo, uma forma bem simplificada, e ele passa por todo o conteúdo das matérias. E eu escutava mais ou menos dizer o seguinte, olha, a gente acerta aqui cerca de 75% do que cai, né? Na prova e tal. Eu disse, não é, né? Aí eu comecei a estudar e ver, e é impressionante como coincidia questões porque ele trazia coisas realmente de concursos bem anteriores e trazia lá. Toda vez que eu puxo um curso do Estratégia, eu puxo um curso chamado pacotaço, onde vem o curso do Estratégia e o passo estratégico, né? E é assim, eu diria que se você for fazer um concurso e não dar uma olhada no passo estratégico, você está perdendo uma grande oportunidade. Aí quanto aos PDFs, você tem que passar pelos PDFs, porque, interessantemente, grande parte dos PDFs, eles trazem os resumos, além de ter todo aquele material, ele traz os resumos. Se você quiser estudar só os resumos, imprescindível para você, né, conseguir dar conta disso. E aí, falando das trilhas, as trilhas dirigem a sua rota de estudo, né, completa, perfeito, e te indicando para as questões, automaticamente. Que aí o coach, ele já dá mais de bandeja ainda, já te dá isso mastigado, já te traz um material junto, que é um resumo, e os redirecionamentos para as questões, né, que, puxa, né, você quer mais do que isso, entendeu? Você precisa somente aplicar e usar. Então, interessantemente, tá certo? Eu uso todas essas ferramentas, né? E realmente, o passo estratégico é fantástico. O que me chama mais atenção, tá certo? É que, normalmente, os professores, né, que dão as aulas, que eu vejo os vídeos também, eu não deixo, porque vídeo normalmente demora um pouquinho mais. Mas aí o Estratégia criou um negócio chamado aulas de reta final. E criou outro também instrumento chamado Hora da Verdade, além das revisões de véspera, tá? Que passa na internet e tudo mais. Aí nessa reta final, ele faz um resumidão num vídeo que você pode estudar em 2, 3 horas e entender toda a matéria. Depois você vai para a Hora da Verdade, tá certo? Porque, olha, pensa junto comigo, na revisão de véspera, que é aquilo que a gente não pode deixar de ver, porque você vê uma revisão de véspera do Silvio Sandi, por exemplo, de contabilidade, né, que ele mostra lá 20, 30 questões, aí quando você vai ver as 10 questões da prova,
pelo menos umas 5 dele, bem parecida com o que ele apresentou, estão lá, na revisão de véspera. Só que a revisão de véspera, às vezes, é 1 hora, 40 minutos. A hora da verdade, às vezes, chega 1h30. E na reta final, 3 horas. Que ele apresenta a revisão de véspera, vem da hora da verdade, que por sua vez vem da reta final. Imagina! Então, se você estudar lá atrás, o quanto que você vai conseguir de conteúdo para aquela prova, né? Olha que... Fantástico, né? Agora, a minha pergunta é justamente sobre isso. Você falou sobre todas essas ferramentas que o Estratégia tem. Você me parece ser um fã mesmo de todas essas ferramentas e utilizar todas muito bem. Tanto é que foi aprovado. Agora, sim, eu ainda estou querendo fazer assim, né? Fazer muito bem, né? Agora sim, eu queria saber a revisão. Como que você fez a sua revisão? Qual método de estudos? Você fez simulado? Você fez mais questões no sistema de questões, no SQ? Como que você se organizou para a revisão? Bacana. Eu ia falar alguma coisa agora, mas você parece que captou aquilo que eu não falei e queria falar e trouxe, né? São as revisões, né? As revisões são extremamente importantes, né? Que aí estão concentradas nessa reta final, hora da verdade, revisão de véspera. Beleza, então aí. Tem os resumos que foram preparados que vêm desse material. E aí tem os simulados também, que eles te dão 2 coisas, né? Bem super bacanas. Eles te dão a ideia da gestão de tempo, de você se organizar com o tempo para a prova. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade enorme com o tempo, e é por isso que também entro como PCD, que eu acabei na apresentação não externando um pouco mais, né? Que é um pouco de falta de mobilidade de ombros, cotovelos, hernia de disco, né? Só assim, aparentemente assim, muito, né? Bacana, e também um problema de TDAH, assim, eu tenho hiperfoco, então eu não consigo fazer a gestão de tempo muito bem, né? Então, os simulados são muito bons para isso. Eu fico muito atrapalhado, e os simulados acabam sendo muito bons para isso. Aí o Estratégia, o que ela faz? Né? O Estratégia, ele traz um simulado mensal, que estão dentro lá dos cursos que você captura para estudar. Aí inventaram, mais ou menos há cerca de uns 2 anos atrás, uma rodada de simulados, que é coisa assim, às vezes tem concurso que tem 10 simulados, ou seja, 10 finais de semanas que vão ser aplicados simulados. É um negócio assim bem maluco. E para cada simulado, aí tem toda aquela questão dos professores comentando as questões. Qual a grande vantagem disso? Porque são todas questões atuais. Então você tem todo esse material para revisão e aí para olhar para a prova. É importantíssimo que se olhe isso, né? Por quê? Porque fatalmente vai estar na questão de prova isso aí. Você pode não olhar porque não teve tempo, porque aí acaba sendo, pelo que eu até falei, é tanta coisa para você ver, né, que haja tempo. Às vezes você precisa fazer com que o dia tenha mais do que 24 horas. Inclusive, eu queria saber o seguinte, já que você falou de tempo, e a gente está falando de prova e de se preparar e tudo mais, na reta final, como é que o Francisco se preparou na reta final, aquela semana anterior à prova e no dia pré-prova? Você intensificou vendo todas essas ferramentas que a gente comentou ou você deu uma relaxada, tirou um pouco o pé? Como é que você fez? Olha, se eu dissesse o que não fazer, seria se intensificar. Esse é o que não deve se fazer. Porque o conhecimento ele vem ao longo do tempo, ele não vem no dia, não vem numa semana e tudo mais. Para determinadas pessoas, tá certo, que não agem muito bem, seguindo um processo que deveriam seguir, elas acabam intensificando um pouco mais por achar que isso é que vai fazer diferença. Eu acabei fazendo isso, tá? Confesso, eu sou uma dessas pessoas que fizeram aquilo que não se deve seguir. Olhando esses materiais e tudo mais. E no dia anterior à prova, como tem a revisão de véspera, normalmente, então eu procuro fazer o seguinte, a revisão é no sábado, eu procuro na sexta-feira dar uma meia relaxada, uma descansada, e aí no sábado, na revisão de véspera, assistir, né, porque eu diria que se não assistir, você vai deixar de ver uma questão que ipsis literis vai cair na prova, né, tal qual vai cair na prova, né. Eu fiz assim na reta final, eu intensifiquei um pouco mais, me desgastei mais, eu achei que por isso não fui tão bem, né? Sempre a gente sai com essa impressão, né? Não fui tão bem, mas no final foi melhor do que eu havia imaginado. Na discursiva, então, eu imaginava que tivesse sido muito ruim, mas para mim o resultado foi até melhor do que outras aí que eu tive, isso que me impulsionou ainda mais para cima, entendeu? Muito bacana.
Eu tinha medo da discursiva, aliás, tenho medo da discursiva, mas eu posso dizer que para essa prova, se não tivesse a discursiva, eu não estaria nem aqui falando com você. Inclusive, essa era a minha próxima pergunta. Você tem alguma dica? Agora você puxou meu pensamento aqui. Você tem alguma dica para discursiva? Para quem nos acompanha, porque a discursiva a gente sabe que é um bicho-papão para muita gente, né? Tenho. Olha, seguinte, temos um curso de discursivas, tá certo? Que os professores são fantásticos mesmo, né? E tem toda a dica, né, de como fazer, as sugestões e as respostas lá. Se eu não tiver tempo de produzir e enviar, porque você pode solicitar também para que seja corrigido, super bacana. Para quem é aluno Platinum ainda tem a facilidade de mandar até 10 provas, né, que você faça um negócio maluco. Ou seja, você pode treinar o quanto você quiser. E aí te manda, né, como se fosse, né, como se fosse uma banca de concurso, né, dizendo as respostas e tal. Então, super bacana isso. Então, assim, é super necessário que se olhe esse material, que se reproduza o que está lá, pelo menos, né, porque haverá uma grande chance de o que você está vendo lá ser um assunto que vai cair na discursiva, né? Então, muito bacana isso. Ô Francisco, agora falando um pouquinho da parte mental, né? A gente sabe que a vida de concurseiro não é fácil. E tem muitos altos e baixos, é uma vida muito solitária. Eu queria saber se você, em algum momento, pensou em desistir, ou se bateu esse medo que você falou em muitos momentos de, puxa, será? Eu acho que eu não consegui passar. Bateu isso? Sim, muitas e muitas vezes, né? Porque eu cheguei a prestar muitos concursos, até para ter algumas aprovações também ao longo de estar aqui. Então, eu diria que sempre bate essa vontade de desistir, né? Porque, assim, se eu tivesse que, aliás, respondendo a sua pergunta, eu vou ter, infelizmente, né, assim, copiar aquilo que você falou, entendeu? É uma vida solitária, entendeu? Eu sou casado, né? Tenho um filho, meu filho, né, nasceu a terceira menina dele ontem, né, por exemplo. Aí foi aquela agitação toda, né? Então, assim, aí, nesse momento, você não pode, às vezes, nem, né, durante esse período, se dar o prazer de ficar vivenciando tudo isso, porque você tem que ficar focado naqueles seus objetivos. Então, realmente, aí você pensa em desistir o tempo todo. Mas o que acontece? Para que a gente consiga ter um negócio chamado persistência, né? Que vem da resiliência, né? De você conseguir se manter forte, se manter, dizer assim, é meu objetivo, então eu quero alcançar. E sabe por que eu vou alcançar? Porque todos alcançam, né? Uma hora não alcanço. Porque, interessantemente, eu sempre brinco e falo com minha esposa que, diga-se de passagem, é super importante que você tenha pessoas, ou da família, companheiros, né? No caso, eu tenho minha esposa, chamada Ana Carolina, né? Que é uma pessoa, ela é psicóloga, né? Ainda por cima, né? Que aí me ajuda toda nessa preparação mental e tudo mais, e que só eleva você, joga para cima, né? De uma forma que, né, você fica fortalecido para tudo isso. E aí você diz, não vou desistir, né? Eu vou continuar, porque eu quero conseguir. E é uma coisa que eu falo para ela que é super óbvio, né? E é coisa de se rir mesmo. Quanto mais se estuda, mais se aprende. Isso. É um negócio maluco isso. Estudando, você nunca vai se arrepender, né, de estudar. E olha, eu vou até dizer a você, eu sou uma pessoa que eu gosto de aprender, eu gosto muito de aprender. Não gosto tanto de estudar, sim, mas hoje eu percebo que eu gosto mais de estudar quando eu era criança. Eu não gostava de ficar tantas horas estudando, mas hoje eu fico tantas horas estudando, porque quando chega na reta final eu chego às vezes 10, 12 horas, né, ficando estudando direto por umas 2 semanas, né, naquele clima ao máximo de querer acordar e já ir direto para os livros, né, e PDFs e tudo mais. Interessante isso. Mas é uma vida solitária. É, né? Eu não perguntei isso. Quantas horas líquidas por dia que você estudou para o ISS São Paulo? Como eu estudei quase 2 meses, eu cheguei a estudar 10 horas, 12 horas, né? E às vezes, como isso intercalou com alguns eventos aí de família e tal, aí separava um dia, né? Estudava só 4 horas líquidas, 3 horas, porque tinha um evento que você não podia deixar, né? Mas aí no outro você tentava fazer até 14 para tentar compensar. Só que você percebe que seu corpo, né, ele diz assim, olha, eu vou te deixar com dor de cabeça hoje, agora. Aí no outro dia você está
bonzinho para estudar de novo. Uhum. Agora, ô Francisco, me conta como é que foi a sensação e o que você fez no dia que você descobriu que você tinha passado, que você estava entre os aprovados no ISS São Paulo. Eu estava me preparando para o CDF, né, que fiz a prova no domingo passado. Então estava muito focado, a gente fica muito focado, assim, para que vira a página e tal. E como não tinha visto o resultado, aí meu primo, meu sobrinho, que também está estudando para concurso, tal, que eu ia para lá, né, na casa dele lá. Aí ele disse, olha, parabéns, né, seu nome está na lista aqui. Como assim? Mas eu não vi, eu não saí no Diário Oficial. E quem divulgou foi o Estratégia, né, que está numa lista especial aqui que puxou do Diário Oficial. Caramba! Aí e olha que ele nem é aluno do Estratégia, entendeu? Você vê, olha como uma coisa é maluca, né? Ele não é aluno do Estratégia, mas ele fica ligado no Estratégia e vê os materiais do Estratégia. Que legal. Né? Porque ele adquire curso avulso também e tudo mais. E né? lá ele viu o seu nome. E lá ele viu meu nome no site do Estratégia e disse, olha, puxa, é mesmo, mas caramba, né? Sou eu que deveria ter visto, né? Antes não vi. Aí deu alô para minha esposa e tal, bacana, né? E a gente está só esperando a fase final para ir realmente dar um alô para todo mundo, né? Que legal. Agora, Francisco, você pretende continuar estudando? Esse é o seu objetivo final ou você ainda tem um objetivo final? Sabe, eu escutei tantos concurseiros aprovados, concurso, inclusive aqui que trabalham aqui, né? Dizendo o seguinte, olha, eu passei e tal, né? Mas só quando eu for nomeado, estiver trabalhando lá, eu paro de fazer os outros concursos, porque eu quero garantir, né? Que eu não perca a oportunidade de entrar no primeiro que veio me chamar, mesmo que eu volte depois para aquele que eu prefiro mais. Eu comecei a estudar para 2 objetivos, ISS São Paulo e Cefaz São Paulo. Por quê? Porque eu moro aqui em São Paulo e eu adoro São Paulo. Eu não quero sair daqui, eu tenho raízes aqui, né? E interessantemente, há 3 semanas atrás, eu fui fazer uma ressonância magnética, né, na parte de ombros, cotovelos, né, essa parte que deixa perceber e tal. Aí eu passei lá para justamente um local que é algum centro lá da Prefeitura de São Paulo, da parte de tributos, né, fiscalização. E eu olhei assim, eu disse, puxa vida, como eu gostaria de estar aí, né, indo para Anália Franco, né, não sei se você conhece a região do Zona Leste e tal. Zona Leste. Aí como eu gostaria de estar aqui, né, mas sei lá, né, ainda vai ter uma prova aí muito difícil, né. Mas, puxa, então imagina, aí você vê essa possibilidade, vê tudo mais isso acontecendo, aí você diz, puxa, aquilo que eu vi lá 3 meses atrás, né? E de repente tive muita vontade e se concretiza, é muito louco isso. Né? Muito louco. Então, assim, mas no momento que eu souber que, vão nomear e passou, tá tudo certinho. Aí parou. Parei, né? Faço aquela história que os concurseiros fazem, né? Faço aquela fogueira lá, mas não vou queimar, não. Até porque tudo está mais em material eletrônico, né? Está tudo mais armazenado. Não, agora hoje em dia não. Agora, ô Francisco, se você pudesse dizer, em poucas palavras, o que o Estratégia Concursos representa para você, o que seria? Se não existisse, tá certo, eu não estaria aqui conversando com você. Eu diria que, assim, Estratégia eu vejo como mais uma holding, com muitas pernas aqui, muitas empresas e tal, porque teve que fazer isso justamente para se tornar forte e ter essa estrutura completa, né? E deu para ver sempre, né, principalmente nos cursos presenciais, aquele espírito do professor de querer. Dá para ver que não é aquela questão de ganhar dinheiro, sabe? Assim, eu estou fazendo porque eu estou ganhando dinheiro para isso. É mais aquela questão de dizer o seguinte, eu quero contribuir para alguma coisa. E eu sinto isso, né? Então, estratégia para mim foi... E não é para mim, né? Porque, como eu te disse, fica muito claro que para todos os outros hoje não tem como fugir. O material é muito bom, essa estrutura toda é muito boa. E ainda bem que existe, né? Porque foi a grande super porta de entrada para todas essas pessoas que queriam, digamos assim, ter condições para entrar nesse mundo que cada vez está mais difícil, né, de você galgar aí uma posição dentro desse quadro de funcionário público. Pô, Francisco, olha, para a gente encerrar, eu queria que por tudo isso que a gente falou aqui, e para quem está nos acompanhando, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está estudando, ainda não conseguiu passar,
está vendo aqui as nossas entrevistas com aprovados, mas está nessa caminhada árdua, abdicando de muita coisa. Queria que você deixasse uma mensagem, uma dica de ouro para essas pessoas. Para mim é a persistência e assim, se você persistir e continuar só seguindo o que você é orientado para fazer, né? Então pode ter certeza, né? Você vai galgar a sua posição e vai conseguir, acreditando ou não que você vai passar. Se você acreditar, vai ficar mais fácil ainda. Se você não acreditar, você vai passar e depois você vai dizer assim, poxa, né, eu pensei que isso não era possível. Vai ser possível sim. O que você não pode fazer é desistir em nenhum momento. Ter a paciência de adquirir o conhecimento mínimo necessário, às vezes pode ser 6 meses, às vezes pode ser 1 ano, tudo vai depender da sua grande capacidade. E se você achar que aquela pessoa que não tem capacidade para adquirir tão rápido esse conhecimento e tudo mais, esqueça esse pensamento, está incorreto, está errado, tá certo? E se você realmente acreditar nisso, você vai perceber que estão certas minhas palavras. Valeu, Francisco. Olha, você é uma pessoa extremamente comunicativa, sua oratória é excelente. Queria agradecer a sua vinda aqui no Estratégia, conhecer a nossa sede, tá bom? Espero que você tenha muito sucesso, que você assine logo, que você consiga tomar posse realmente rapidamente para você dar um tempo e curtir sua família, tá bom? Muito obrigada. Eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui, pelo convite, e fico maravilhado dessa possibilidade de estar bem junto daquilo que sempre eu curto muito, que são vocês. Valeu, muito obrigada e muito obrigada também a você que acompanhou a gente até aqui. Não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, compartilhar com seus amigos e seus familiares esse vídeo também, deixar aquele parabéns também para o Francisco, né? Quem sabe você não é o próximo a sentar por aqui. Muito obrigada e para ficar por dentro de todas as notícias do mundo dos concursos públicos, não se esqueça estrategiaconcursos.com.br. Até mais!